Isto somente os padres ordenados podem fazer. Nós estamos numa crise, a mais terrível crise que a igreja viveu na sua história. Os padres já não creem naquilo que eles são. Nós estamos diante de uma situação tremenda. A crise que acontece na igreja hoje, precisamos dizê-lo, meus queridos irmãos e irmãs, é uma crise clerical. É uma crise causada por padres e bispos. Eu não estou aqui julgando ninguém, não me interessa aqui julgar pessoas, padre fulano, beltrano, ciclano, não, estou falando da situação da igreja como um todo. E isso abala a fé dos fiéis. Então Jesus o que fez? Primeiro, ele fez uma grande misericórdia conosco, na última ceia, ordenando Judas. A ordenação de Judas foi uma grande misericórdia. Por quê? Porque Jesus sabia que Judas era indigno, Jesus sabia que Judas ia traí-lo, mas Jesus também sabia que nós, no futuro, iríamos nos escandalizar com sacerdotes e bispos infiéis. Então, para que a nossa fé no sacerdócio não fosse abalada, Jesus então colocou esse sinal de contradição que é Judas, para que nós continuássemos crendo. Você pode duvidar de chegar e dizer, mas como que esse reitor do seminário ordenou esse padre? Mandou ordenar esse padre. Ou então, como que esse papa escolheu esse bispo? Você pode se escandalizar, mas aí eu vou e pergunto para você, e como que Jesus escolheu Judas? Ou você vai desordenar Judas? Ou você vai dizer que Jesus não sabia? Um ano antes de Judas trair Jesus, Jesus já anunciou no capítulo 6 de São João, na Páscoa do ano anterior, Jesus disse, eu não vos escolhi os 12, e no entanto um de vós é um diabo. Um ano antes. Um ano antes. Segunda coisa, nesses nossos tempos modernos, nós temos o Padre Pio. Por quê? Porque quando você beija a mão do Padre Paulo, você não vê as chagas de Cristo, mas elas estão lá, porque as mãos do Padre são ungidas. As mãos do Padre serão no céu grande irradiação de glória, mas as mãos de um padre no inferno são um grande tormento. Os padres que estão no inferno são atormentados em suas mãos, porque tiveram as mãos ungidas e traíram Jesus, como Judas. Assim como naquele filme lá do Mel Gibson, Judas, que beijou Jesus, não para de viver o tormento de raspar os seus lábios na parede, na coluna, na pedra, e fica com os lábios todos em carne viva, porque ele beijou Jesus, e aqueles lábios agora são tormento. No inferno, os padres terão as suas mãos atormentadas. Essas mãos que devem ser veneradas, amadas, beijadas. Essas mãos que se erguem para abençoar, que se erguem para absolver os pecados. Essas mãos que consagram diante de tantos desmandos, de tantas loucuras realizadas por padres, diante do fato de que às vezes nem o padre crê no sacerdócio dele,
Deus manda providencialmente um padre com as chagas de Cristo impressas em suas mãos. O único sacerdote em toda a história da igreja, em 2000 anos, a ter os estigmas de Cristo. O Padre Pio, o único sacerdote estigmatizado da história da igreja, foi enviado por Deus às vésperas da maior crise sacerdotal que a igreja viveria. E ele mesmo, durante a sua vida, foi atormentado e perseguido por bispos e padres. Uns porque viviam uma vida imoral, outros porque não tinham fé, outros porque ele era incômodo, mas padres e bispos perseguiram o Padre Pio. O Padre Pio, então, é esse sinal, é um farol para dizer aos fiéis: continuemos crendo. O sacerdote é um amor do coração de Jesus, dizia o cura d'Ars. O sacerdote, ele renova no altar o amor de Cristo no Calvário. O que seria de nós sem os sacerdotes? O que seria de nós sem a Santa Missa? Só que nós, se tivermos a nossa fé abalada no sacerdócio por causa dos pecados e misérias dos padres, vamos ter nossa fé abalada na Eucaristia, vamos ter a nossa fé abalada na confissão, vamos ter a nossa fé abalada nas coisas mais importantes e salvíficas. Aí vai todo mundo chegar e dizer: eu fico em casa, eu rezo em casa, não venho à igreja para comungar. Eu fico em casa, eu confesso com Deus, não venho à igreja para confessar com o padre, porque o padre é um pecador como eu. Se você tem a fé abalada no sacerdócio, você perde a âncora da salvação. Então, meus queridos, rezemos intensamente. Nós estamos celebrando essa festa alegre e jubilosa do Padre Pio. Rezemos pelos sacerdotes. Rezemos pelos sacerdotes, para que Deus proteja aos sacerdotes que querem seguir os passos dos pés chagados de Cristo e do Padre Pio, e que Deus converta os sacerdotes que precisam se converter. Não existe somente Judas, existe São Pedro, que chorou amargamente e se converteu. Nossa missão nessa terra é rezar por aqueles sacerdotes que, como João, permanecem ao pé da cruz, e rezar também por aqueles Pedros secretos que só Deus conhece e que irão chorar e se converter e ser santos e verdadeiros sacerdotes. Que o Padre Pio interceda por nós e nos dê a graça desses santos sacerdotes tão profetizados e anunciados para os últimos tempos.